Fala galera, vamos com mais 4 análises para amanhã. Tem um jogo do Napoli amanhã também. Eu não incluí o jogo do Napoli nessas análises, tá pagando 1,10, tá pagando pouco o jogo do Napoli. Esses 4 jogos que eu analisei, qualquer dupla que você fizer, qualquer dupla que você juntar nos 4 jogos analisados, o mínimo que a cotação vai pagar é 1,70. A cotação tá legal para esses 4 jogos. Vamos dar uma olhada. O primeiro jogo é pela primeira divisão espanhola, o Atlético de Madrid contra o Getafe. O Atlético é o segundo colocado, tem 4 vitórias jogando em casa, 3 empates, não perdeu no Vicente Caldeirão, não, né? Mudou o estádio do Atlético de Madrid, era o Vicente Caldeirão. Bom, marcou 8 gols em 7 jogos, tem uma média de 1,1 gol marcado em casa por jogo, o time do Atlético, o time do Simeone. 3 gols sofridos, tá entre as 3 melhores defesas da Europa na temporada, menos de meio gol de média sofrido o time do Atlético de Madrid. Nos últimos 5 jogos, são 2 vitórias, 3 empates, não perdeu nos últimos 5 jogos. Ganhou de 1-0 do Alavés, de 2-1 do Real Sociedad, 0-0 com o Real Madrid em casa e 1-1 com o Barcelona, não perdeu nem do Real nem do Barça jogando em casa, o time Atlético de Madrid, e empatou com o Villarreal 1-1, 2 jogos sem sofrer gols. Contra um Getafe, que é o 8º colocado, tem 1 vitória só fora de casa, 4 empates, perdeu 3 vezes, marcou 7 gols, é menos de 1 gol de média marcado, sofrendo 9 gols, mais de 1 gol de média sofrido. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates, não ganhou nos últimos 5 jogos. Os últimos 5 jogos do Getafe foi 1-0 com o Girona, 1-0 contra o Espanhol, fora de casa, todos eles, claro. 2-2 com o Betis, 1-1 com o Levante e perdeu de 2-1 do La Coruña. Frente a frente, os jogos entre eles, o confronto direto, menos de 2 gols e meio em 6 dos últimos 6 jogos. Tá pagando 1,39 o time do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem uma baita defesa, né? Tem o goleiro Oblak, tem o Godin, o Savic, o meio-campo jogando com o Coque e o Gabi. O Diego Costa tá de volta no time, fazendo dupla de ataque com o Griezmann. É um timaço o time do Atlético de Madrid. Eu vou cravar a vitória do Real Madrid em casa, o Atlético de Madrid em casa, 2-0 contra o Getafe. O primeiro jogo das nossas análises. O segundo jogo é pela primeira divisão italiana, o Cagliari contra a Juventus. O Cagliari é o 15º, jogando em casa são 3 vitórias, 1 empate, perdeu 5 vezes o Cagliari. Marcou 10 gols, uma média de 1,1 gol marcado em casa, sofrendo 1 gol e meio de média. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Tá aqui os últimos 5 jogos do Cagliari. Ele perdeu para a Fiorentina jogando em casa, empatou com a Samp, perdeu para a Inter, só ganhou do Hellas Verona e do Benevento, né? Que também é igual empurrar bebo, né? O Hellas Verona e o Benevento. Contra a Juve, que é um espetáculo esse time do Maximiliano Allegri. São 7 vitórias jogando fora de casa, empatou uma vez, perdeu uma. Tem uma média de quase 3 gols marcados por jogo, jogando fora de casa a Juve. E sofre um golzinho de média. Nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 derrota. Ganhou de 3-1 do Hellas Verona, 3-0 no Bolonha, ganhou do Napoli lá no São Paulo, perdeu da Samp 3-2 e ganhou do Milan, que ainda não era o Milan do Gattuso. Frente a frente entre eles, mais 2 gols e meio em 5 dos últimos 7 jogos. Os últimos 3 foi 3-0 para a Juve, 2-0 para a Juve, 4-0 para a Juve. É muito difícil fazer gol no time da Juventus. A Juventus a gente escala de trás para frente, de frente para trás, né? Eu acho que nesse jogo vai jogar o Chesney, não vai ser o Buffon, que vai no gol. Aí com o Lichtsteiner, Benatti, Chiellini e o Alexandro. Aí no meio a dupla de volante com Matuidi, Blaise Matuidi, Khedira, Pjanic na frente, Dybala, Mandzukic e Higuaín, ou então ele tira o Dybala, bota o Douglas Costa, do jeito que fizer o Alegre, esse time da Juve voa. Eu vou de vitória da Juve fora, pagando 1,33, eu vou cravar 3-1 para a Juventus esse jogo. O Cagliari tem aquele goleiro brasileiro, né, que era do Santos, eu acho, o Rafael, e o centroavante do Cagliari é o Pavoletti, que também não é nenhum espetáculo. Eu acho que só conheço esses dois do time do Cagliari. Vitória da Juventus 3-1 contra o Cagliari. O terceiro jogo pelo Campeonato de País de Gales, a primeira divisão do País de Gales, o Cardiff Match contra o Aberystwyth. O Cardiff é o 5º colocado, o nono. É o 5º colocado com 6 vitórias, 3 empates, só perdeu uma vez jogando em casa o Cardiff. São 18 gols em 10 jogos, é uma média de 1,8 gol por jogo, com meio gol sofrido jogando em casa. Os últimos 5 jogos só perdeu uma vez, ganhou 2, empatou 2. Eu nem coloquei o adversário aqui, porque a gente também não ia ter muita referência de quem são. Não ia adiantar muito, mas ganhou de 3-0, perdeu de 2-1. Perdeu de 2-1 do Denil Saints, que é o líder da divisão. Empatou 0-0, 1-1 e ganhou de 5-0. Não é nenhum espetáculo, não, o Cardiff, tá? Joga bem em casa, são 6 vitórias, só uma derrota. Meio irregular aqui nos placares,
marca muitos gols, sofre poucos gols, tá em quinto lugar porque fora de casa não é grande coisa esse time do Cardiff. Mas é favoritaço. Contra um Aberystwyth que tem 2 vitórias jogando fora de casa, 2 empates e 6 derrotas. Marcou 10 gols em 10 jogos, uma média de 1 gol, e sofreu 24, meu querido. Tá aí o problema uma defesa que sofre 2 gols e meio de média fora de casa, com um ataque que marca 2 gols, pode complicar para o Aberystwyth. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas, só ganhou uma vez e ganhou do Lanterna. A gente vai acompanhar aqui. Perdeu de 1 a 0, perdeu de 4 a 0, 5 a 1, 3 a 2, ganhou de 1 a 2 do Lanterna da competição. Nos últimos 3 confrontos, o Cardiff venceu os 3. Nos últimos 3 confrontos, o Aberystwyth não marcou gol em nenhum dos 3. Tá pagando 1,61 o time da casa ganhando esse jogo. Eu vou cravar a vitória do time da casa, o Cardiff, e eu ainda vou de 2 a 0 o placar para esse jogo. E pela última jogo das nossas análises, pela primeira divisão subiu demais, desceu demais, do Egito, o nosso velho conhecido Ismaili, jogando fora de casa contra o Al Nassr, Al Nassr Cairo, na capital. O Al Nassr é o 16º, jogando em casa não tem nenhuma vitória, empatou 2 vezes e perdeu 5. Marcou 7 gols em 7 jogos, 1 de média, sofreu 15 gols, é mais 2 gols de média sofrido em casa o time do Al Nassr. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates, não ganha nos últimos 5 jogos, isso contando só o jogo em casa. Perdeu de 4 a 0, perdeu de 3 a 2, empatou em 0 a 0, perdeu de 1 a 0, empatou 2 a 2, horroroso Al Nassr. Contra um Ismaili, que é o líder do campeonato, jogando fora de casa, ele tem 8 vitórias, não empatou e não perdeu. 100% de aproveitamento fora de casa o Ismaili, marcando 17 gols, é esse dado que eu gosto. É um ataque que faz muitos gols, com uma defesa que toma muitos gols, a combinação perfeita. Vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos fora de casa. Fora de casa o Ismaili. 4 a 1, 1 a 0, 2 a 1, 1 a 0 e 2 a 1. Eu vou de vitória da casa. Dos 4 jogos das nossas análises, o que está pagando menos é esse. Tá jogando fora de casa o Ismaili, mas é muito favorito. Tá pagando 1,24. Eu vou cravar um 0 a 2 aí. O Ismaili ganha esse jogo fora de casa. Beleza, galera? Se curtiram aí, deixe os comentários. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Tem vídeo todo dia. Um abraço, boa sorte pra nós, mano.